Gente, boa noite. Uma alegria imensa estar aqui na Sociedade dos Espíritos Esperancenses. Como a Daí falou, na verdade, eu comecei aqui pequenininho, andava por aqui sem entender muito o que o pessoal fazia por aqui. Escutava as palestras, achava um saco, queria ir embora para casa e não saberia que futuramente iria ter a oportunidade de estar aqui nesta casa, falando com vocês, aprendendo com vocês e sendo um evangelizando. Quando o Senhor encontrar o evangelizado nesse mundo, o Senhor me diga que nós precisamos conversar seriamente com Ele. Somos evangelizantes porque somos aprendizes, estamos em aprendizado, estamos em caminhada. E hoje, quando a gente traz essa temática para conversar com vocês, que eu pensei várias vezes o que é que eu iria trazer para conversar, teria outra temática que eu pensava, mas eu disse, não, eu acho que essa temática se encaixa. Eu fiz essa palestra ontem lá em Campina Grande, na Fraternidade Espírita Caminho da Luz, e trago hoje também para vocês, porque a espiritualidade trabalha e sabe como trabalhar. E muitas vezes a gente quer que algo aconteça, mas que na verdade não somos só nós. Nós esquecemos que existe uma espiritualidade por trás de tudo isso. Prova maior disso, que eu posso virar com vocês, é o livro que ele está na mão. Como é o livro é o pão nosso, né? Como é o título do capítulo que você leu? Está marcado ali, não está? Acho que você marcou, não? Não, marquei não. Se ela tivesse... Trabalhadores, alguma coisa assim. Se ela tivesse marcado, se ela depois achar, enfim, não precisa se preocupar, era só para chamar a atenção na última frase que ela leu. Todos os dons foram dados por Deus. E a gente traz a parábola dos talentos justamente nesse ponto. Depois que a gente conversar aqui, a gente pode voltar a essa frase e a gente vê como a espiritualidade trabalha. E a gente aqui está harmonizado através das canções de Fafi Anselmo, de Sandro Mangueira, que nos dá uma tranquilidade para que a gente converse. E pegando só o gancho, disseram que está chegando meu som lá atrás. Tá não, foi combinado, isso é sério. Eu esperei ele falar meu nome para a gente poder fazer. Quer o microfone? Podia ser? Eu fico me mexendo, né? Pronto, deixa só ajustar aqui, mas passa embora. Eu posso tá ligado aqui? Tá. Oi. Pronto? Tá escutando? Pronto. Eu vou até aqui, né? Não pode bulir mais que isso, segura. Pronto, tá certo. Aí eu fico só aqui, ó. Então, como eu ia falando, a gente já está harmonizado. Quando eu disse o nome de Sandro, ele veio e entregou o microfone, fazia parte realmente da palestra, isso. Mas eu não posso deixar também de registrar aqui a minha gratidão pela oportunidade que eu tive, enquanto também estive nessa casa, de participar com meu irmão Jordano, né? Que sempre estava assistindo às minhas palestras, sempre anotando minhas palestras lá atrás, sempre participativo ao final das palestras, perguntando, indagando, querendo saber mais, e sempre comigo com um carinho muito grande que ele tinha. Às vezes sentava comigo ao final, conversava sobre a temática da palestra, as dúvidas que tinha, também me dando alguns nortes para o meu melhoramento. E eu não posso deixar de registrar aqui o quanto esse homem, como encarnado, foi importante para mim, também no meu desenvolvimento. E agora, em espírito como nós somos, que ele seja presente também no auxílio no trabalho dessa casa, que sem dúvida ele estará. A você, meu amigo Jordano, muita paz no seu caminho, nós nos encontraremos em frente. E para que a gente inicie a nossa conversa hoje, propriamente dita, em cima do tema da parábola dos talentos, vez ou outra eu faço algumas participações em atos argumentos quando sou chamado, nas turmas que estão se formando em universidades, escolas. E eu sempre costumo fazer um link, muitas vezes, à oração de São Francisco, atribuída ao próprio São Francisco, mas que não é dele, mas atribuída a ele, mas que representa muito como São Francisco vivia a vida. E uma canção também de Aline Barros,
cantora evangélica, intitulada Sonda-me, que em um momento da canção ela diz: usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, e outras situações mais. E puxando esse link da oração de São Francisco, quando ele diz no seu início: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Eu conversando com os formandos, e eu disse: para que e por que vocês estão se formando? E é uma pergunta que eu também estendo a mim e a todos vocês que estão aqui hoje. Para que e por que vocês estão se aprimorando? Para que e por que vocês buscam um auxílio dentro de uma casa espírita ou de algum templo religioso? Porque queremos muitas vezes e achamos, aqueles alunos ali possivelmente, que se acham muitas vezes escolhidos. Eu sou escolhido, eu posso. Quando na verdade nós deveríamos substituir o escolhido por instrumento. Porque é isso que São Francisco de Assis nos pede. É isso que Aline Barros diz na sua canção, e é isso que Jesus também nos pede. Que sejamos instrumentos. Que nós não precisamos ser escolhidos, porque aquele que é escolhido já se acha cheio de si e de muita coisa, fica numa zona de conforto de que tem e de que Deus fez acepção de pessoas, me escolheu para ser vitorioso na vida e o outro nem tanto. Mas se somos os filhos de Deus, Deus quer bem a todos os seus filhos na mesma proporção. Seria inconcebível nós dizermos que eu fui escolhido para uma vitória e que o outro, meu irmão, não foi escolhido. Mas quando nós passamos a ser instrumento de Deus, de Jesus, nós nos escolhemos. E assim ficará mais fácil. Antes de nos tornarmos escolhidos, querermos ser escolhidos, precisamos muitas vezes ser instrumento. Ser instrumento significa ser ponte, alcançar o meu irmão e saber que aquilo que eu faço não é só meu. Existe um auxílio. Esta casa só funciona porque existe espíritos que auxiliam e pessoas também que auxiliam. Impossível fazer com uma pessoa só. A minha casa, ela só funciona como funciona porque eu tenho auxílio de pessoas que fazem ela funcionar. Sempre há pessoas e sempre há algo que nos auxilia na nossa vida. Por isso que precisamos utilizar isso como instrumentos. Levar para os outros aquilo que nós temos, mas que não é só nosso. Aquilo que está momentaneamente conosco. E essa ponte, porque São Francisco diz: Senhor, fazei o instrumento de vossa paz. E o que Jesus nos disse foi: eu vos deixo a minha paz. E precisamos ser esse instrumento. Isso não quer dizer que nós somos menores, piores do que os outros. Não. Nós somos aprendizes, evangelizamos. Estamos neste caminho. E por isso que eu preciso dessa instrumentalidade. Não de ser escolhido. Eu preciso ainda ser usado no melhor sentido, para o bem. Mas muitas vezes eu não sei como usar aquilo. Muitas vezes porque nós não procuramos saber como usar aquilo. Temos, achamos que não temos, ou quando temos, não queremos usar. E nós não queremos usar porque muitas vezes não pedimos ajuda para saber como usar, ou não procuramos verdadeiramente como usar. Os eletrodomésticos, muitas vezes, nós temos eletrodomésticos mais novos em casa e a gente não usa, porque a gente muitas vezes não sabe como usar e deixa ele guardado lá na caixa. E a gente ainda está utilizando de maneira arcaica, porque nós não sabemos utilizar aquilo que está guardado. A gente não quer pegar o manual, abrir e ler, ver como é que monta, ver como é que faz, ver como é que funciona. Não. A gente espera alguém vir e dizer: rapaz, bota isso aí para funcionar.
Rapaz, bota isso aí para fazer. Aí quando a pessoa instala, monta todinha, faz, agora liga na tomada aí. Aí quando a pessoa liga, faz, agora bota as coisas aí dentro. Aí a pessoa prepara tudo e a gente quer de bandeja. Assim a gente faz com Deus. A gente pede um sinal. Sim. Senhor, me dá um sinal. Senhor, como é que eu faço para sair disso? Mas a gente nunca percebe que nós temos as forças para sair disso. Que os sinais são dados todos os dias na nossa vida. Que os recursos necessários são nos dados todos os dias da nossa vida. Somos criados espíritos simples e ignorantes. Por isso que nós não podemos fazer acepção de pessoas. Porque somos todos iguais, nascemos todos iguais. Espíritos ignorantes, simples, que com o passar do tempo, com as encarnações, fomos aprendendo a ser melhores. Mas aí, em certo momento, é hora também, como a gente já tem hoje, do nosso livre-arbítrio, de escolher. E Deus sempre nos dá qualidades. Nós fomos criados simples e ignorantes, e a cada momento Deus nos deu mais qualidades. Deus nunca nos deu defeitos, porque Ele é Pai. E sempre nos dá as qualidades para nós nos melhorarmos. Por que estamos na lei do progresso? Por que estamos melhorando? Por que somos melhores do que ontem? Por mais que a gente ache que não, nós somos. Porque a cada dia temos a qualidade depositada. E quando nós não melhoramos mais ainda, é porque muitas vezes nós não aproveitamos essas qualidades. Deixamos guardadas. Primeiro eu preciso me reconhecer quem eu sou. Quem sou eu? Olhar no espelho. Mas eu sou cheio de qualidades. E também, muitas vezes, de defeitos. Mas também tenho minhas qualidades. Mas eu preciso ir mais a fundo. Que qualidades são essas? Eu não sirvo para nada, eu não posso ajudar muito. Eu sou limitado, eu tenho escassez, tanto de ordem financeira, quanto de ordem moral. Eu não posso ajudar ninguém. Eu ainda sou muito pequenino. E nós vamos falando essas frases, e isso vai entrando na nossa mente e a gente vai praticando dessa maneira. Por isso que a gente precisa primeiro saber quem somos e as qualidades que temos e procurar. Porque temos. Por mais que a gente não queira enxergar, nós temos. Às vezes temos até medo de enxergar a qualidade e o potencial que nós temos. E assim nos fala a parábola dos talentos. Lá em Mateus capítulo 25, no versículo 14 a 30, chamado Sermão Profético pelos evangelistas, onde Mateus nos conta que Jesus chegou para os discípulos e falou: certa vez um senhor ia viajar e foi até os seus servos e deu ao primeiro 5 talentos, ao segundo 3 talentos, 2 talentos, e ao terceiro 1 talento. E foi. Ao retornar de viagem, foi ao encontro dos servos. E o primeiro que recebera 5 talentos disse: Senhor, me deste 5 talentos, está aqui, mas eu tenho mais 5, além do que tu me destes. E o Senhor disse: bom servo, entra agora no reino, já que tu foste fiel no pouco, serás fiel no muito. Assim fez com que tinha 2 talentos. Quando devolve 2 talentos, ainda devolve mais 2, 4 talentos. E da mesma forma o Senhor diz: ao chegar o que tinha 1 talento, ele se antecipa e diz: Senhor, soube que tu era mau e que tu queria que o que tu destes brotasse. E com medo disto, por apenas ter 1 talento, eu enterrei. E aqui está de volta apenas 1 talento. E o Senhor diz: servo preguiçoso e infiel.
já que tu sabes que eu era assim, por que não entregaste o talento para os banqueiros, que saberia que correria juros e eu ganharia? Já que tu não fizeste, que seja dado o teu talento àquele que já tem 10 talentos e que tu seja expulso. Jesus tinha uma maneira tão poética de falar para aqueles que não compreendiam as lições espirituais que ele nos dava. A parábola já é uma forma de analogia de como Jesus precisava falar para aqueles que não compreendiam a época. Os talentos eram o ouro, a moeda daquele tempo. E Jesus utiliza de forma material. Se eu te dou 5 talentos, ou seja, se eu te dou financeiro, eu quero que tu multiplique. Mas Jesus não estava falando da multiplicação material. Jesus falara da multiplicação espiritual. Dos talentos que são nos dados, são entregues. E a gente vai analisar essa parábola no primeiro ponto. O Senhor, Deus, que chega para nós, servos, e Ele diz, Ele deu. Os servos não tinham aqui. Nós não temos isso que nós achamos que temos. Nossas qualidades são transitórias. Nossas possibilidades são passageiras. E é necessário que a gente use as. O segundo ponto, nós vamos olhar que na hora da entrega dos talentos, os servos estavam lado a lado. Um recebera 5, um recebera 2, um recebera 1. E nos fala a parábola aqui, foram entregues conforme a capacidade de cada um. Mas quem recebe um talento não gosta. Nós olhamos para o lado e diz, mas fulano tem tanto, e eu só tenho isso. Fulano tem 5 talentos, eu só tenho 1. É muito pouco. Por quê? Nós ainda materialistas como somos, costumamos muito mais quantificar do que qualificar. Nós quantificamos quantos amigos, seguidores nós temos no Instagram. Nós não qualificamos, não importa quem seja, não importa quem siga. Jesus ganhou seguidores, não no Instagram, na vida, mas ele queria seguidores qualificados. E disse muitas vezes, só vem a mim aquele que está disposto a deixar tudo e me seguir. Senão, não precisa. Quantificamos quanto nós temos de dinheiro, nós não qualificamos. Quantificamos quantas pessoas têm uma palestra, nós não qualificamos. Quantificamos quanto o IBGE disse que os espíritas aumentaram, não qualificamos. Nós queremos contar, nós queremos número, nós queremos multiplicações e nós não queremos qualificar essas multiplicações. E é isso que a gente precisa fazer. Se eu tenho pouco, se eu só tenho aquilo, que eu faça o bom uso daquilo. Eu entregue da minha melhor maneira para o outro. Se eu só tenho uma possibilidade de ouvir uma pessoa que está passando por uma necessidade, eu escute. Não, mas eu não tenho como ajudar, eu vou escutar e depois ela vai dizer que eu não tenho mais como ajudar. Onde você está, faça o melhor. O que você pode. Não olhe para o outro, porque a gente começa esse comparativo achando que Deus realmente escolhe. Olha, Ele deu 5, é muito bom, com 5 talentos, e a gente diz muito isso. Ah, mas fulano, rapaz, fulano ali, ó, está se destacando, fulano está fazendo um trabalho social, fulano está na casa espírita, fulano está na igreja, fulano está trabalhando, fulano está seguindo um caminho reto. Ah, mas também, fulano é isso, fulano é aquilo, o pai de fulano é isso, a mãe de fulano é aquilo, o irmão de fulano é isso, o irmão de fulano é aquilo. Olha para mim. Olhe primeiro você para você. Antes de pedir que o outro olhe. Chico Xavier não tinha recursos materiais.
Chico Xavier não tinha instrução, ensino superior, mestrado, doutorado. Ele usou o talento da mediunidade e nos entregou uma obra grandiosa. Imaginemos se Chico Xavier tivesse enterrado o seu talento. Sabíamos quem que era, irmão? André Luiz. As poesias magníficas vindas de Chico. O seu trabalho, sua caridade. Imaginemos se o professor Hipólito Péguion de Rivaí, o Allan Kardec, com o talento que ele tinha intelectual, não tinha um talento espiritual, não tinha a sensibilidade que os outros tinham, mas tinham a habilidade, o talento intelectual. Imaginemos se ele tivesse dito não. E aí a gente tem que olhar e dizer, eu só tenho isso. Não. Que bom que eu tenho isso. Nós enterramos muitas vezes aquilo que nós temos com medo. Como o servo disse, eu tenho medo. Porque a gente não quer primeiro ser grato a Deus pelo que nós temos, pelo que nós recebemos. E gratidão é um sentimento. Mas o sentimento, ele precisa vir aliado à prática. Não adianta nós amarmos o outro e nós não levarmos esse amor na prática. Não adianta nós termos paciência e dizermos que temos paciência com o outro e não utilizar isso na prática. A gente muitas vezes diz, eu sou paciente demais com fulano. Aí fulano faz a primeira raiva. Bom dizer, é bom estar na teoria. Aquilo que nos é dado, que a gente acha que tem, mas nós só vamos ter e agradecer na prática. Por isso que a gratidão é muito mais do que um sentimento e um agradecimento a Deus. A gratidão é uma forma que a gente precisa de trabalhar com o outro. Se eu tenho aquilo e aquilo foi me dado, não é meu. Se não é meu, eu compartilho com o outro. E compartilhar, meus irmãos, não significa dividir. Solidariedade não é dividir. Solidariedade é multiplicar. Vamos voltar às contas da matemática e entender que todo mundo ganha quando multiplica. Quando divide, alguém perde, o outro ganha. Mas quando multiplica, todos ganhamos. E no momento em que eu boto para fora o meu talento, mesmo que seja um, que seja cinco, que seja dois, eu multiplico a vida de muita gente. Eu faço a diferença na vida de muita gente. Então não adianta a gente botar nas redes sociais, obrigado, Senhor. Adianta, é um sentimento, é algo sincero. Mas se a gente não diz obrigado, Senhor, pela saúde que eu tenho, e a gente não vai auxiliar aquele que está enfermo, para que eu estou com saúde? Eu estou com saúde para ficar em casa assistindo televisão, parado. Eu estou com saúde sabendo que tem várias pessoas necessitando aí de uma ajuda, de um cobertor, de um pão, de uma sopa, de uma palavra, e eu vou ficar parado na internet com saúde. Se eu tenho recursos materiais, obrigado, Senhor, pela fatura material que eu estou conseguindo ganhar com o meu trabalho honesto, com o meu dinheiro. Para quê? Diante de tantos irmãos na miséria. Multiplicai. Porque quando a gente entrega algo, o que é que muita gente nos diz? Deus te dê em dobro. Não diz, Deus te dê igual. Diz, Deus te dê em dobro. Que Deus multiplique.
Porque aqui na parábola dos talentos não se trata de retribuição do bem que você faz. Se trata de multiplicar o bem que você faz. E nós precisamos utilizar isso. A pergunta 643 do Livro dos Espíritos, Kardec faz: existe alguém que pela sua posição, ou seja, onde ele esteja agora, ele não consegue fazer o bem? Ele está impossibilitado de fazer o bem? E os Espíritos respondem: não existe. Só quem não faz o bem é porque ainda é egoísta. Em todas as posições, em todos os momentos, em todos os dias, Deus nos dá a oportunidade de fazer o bem. Mas, e aí essa parte é que eu acho mais fantástica, porque a gente sempre fala que fazer o bem é ser caridoso, e os Espíritos continuam: mas para o homem, fazer o bem não é ser só caridoso, é se sentir útil. Nós precisamos ser útil para nós e para o outro. E quando o Senhor olha para o servo e diz: servo preguiçoso, ele olha para dizer mais ou menos assim: você era o que eu mais depositava confiança, mas você só me deu um talento. Eu sabia que você multiplicaria apenas com um talento. Por isso que para outros eu dei mais, porque eles precisavam de mais recursos. Eu confiei tanto em você, apenas com esse talento. Do limão, a gente faz uma limonada. E era isso o pensamento que o Senhor tinha. Quando nós nos olharmos assim, entristecidos e que a gente tem muita coisa na nossa vida, observe o que Deus está pedindo a você, apenas, entre aspas, com aquilo. E é transitório. Ele vai nos pedir de volta. E ele não disse na hora que entregou: eu quero o dobro, eu quero o triplo. Ele apenas entregou. E a gente está perdendo tempo. A gente está vendo a hora passar. E tanta gente precisando da gente aí para trabalhar. Não apenas para acreditar em Deus, acreditar em Jesus, mas para trabalhar para Jesus. Sabe por quê? Porque no momento em que os servos entregaram os seus talentos multiplicados, o que o Senhor disse? Entra. Você agora é meu sócio. Você não é mais servo. Você é filho. Vem partilhar comigo. E é isso que Deus está esperando. Os seus filhos. Porque nós ainda estamos nos comportando como servos. Nós estamos olhando Deus de uma forma tão superior, que é, mas de uma forma que nós não consigamos nem sentir, que nós temos medo de ser filho. E continuemos servos, obedecendo e não trabalhando junto com Ele, com o que Ele pede. Professor Mário Sérgio Cortella, ele faz uma palestra dele, uma indagação muito importante, que tem tudo a ver com essa parábola dos talentos. Ele diz: você faz o possível ou você faz o seu melhor? Porque ainda caímos nessa de fazer o possível. Eu vou para o centro hoje de tal hora, porque a reunião só começa de tal hora. Você não podia ir um pouco antes não, para ajudar a arrumar as cadeiras, limpar alguma coisa, organizar? Não, porque lá o horário é só tal hora. Eu vou ao trabalho agora de 8 horas, porque é de 8 horas que tem que dar, senão a gente recebe uma punição. Você não podia chegar um pouco mais cedo não, dar uma limpadinha ali no balcão, preparar o seu ambiente de trabalho, fazer uma oração? Não, porque é a hora de eu chegar de 8. Porque nós ainda trabalhamos com máquinas. Mas não na
dependência da máquina. A gente aí fica programado com máquina. Se é de 8, é de 8. Se é tal hora que eu saio de tal hora. Cristiano Ronaldo foi perguntado certa vez: qual é o segredo do seu sucesso? E ele disse: são 3 coisas. Chegue mais cedo que todo mundo, saia mais tarde do que todo mundo e faça mais do que lhe pede. A gente se limita pelo outro. Olha, tua função aqui é essa. Tá certo. Ó, tu vai limpar esses vídeos, tu vai varrer aqui, tá com essa atividade para você, tá? Aí a pessoa vai todo dia, ajeita o vidro e vai aqui. Ajeita o vidro e vai aqui. Aí chega outra pessoa: olha, tua função vai ser ajeitar o vidro e vai aqui. Aí a pessoa vai, ajeita o vidro, vai aqui, ajeita a porta, bota as cadeiras, arruma o púlpito. Ora, mas você fez mais do que eu pedi? Sim, porque eu fiz o meu melhor. Eu não fiz o que era me pedido, nem o que era possível. E a gente precisa ultrapassar essa barreira, sair dessa inércia, ir mais além. Mas a gente tem medo porque a gente tem medo de errar. E o medo de errar vem junto com o orgulho, vem junto com a vaidade. Ah, eu vou errar e todo mundo vai olhar para mim. Mas o segredo da vida, meus irmãos, é errar. É tropeçar. Esse é o segredo. O segredo é não desistir. É persistir. É estar com o seu talentozinho lá na mão, dizendo: eu vou. Não, mas caiu. Sabe por quê? Porque tantos nomes também passaram por isso. Einstein começou a falar aos 4 anos de idade. Aos 7 foi aprender a ler. No seu meio científico era tido como um sonhador, motivo de chacota nas suas teorias. E ai de nós se não fosse Einstein. Graham Bell, inventor do telefone, quando foi apresentar o telefone para o presidente da empresa ao qual trabalhava, o presidente disse: guarda esse seu brinquedo, ninguém tem tempo para isso. Mas ele não desistiu. Se não fosse ele. Beethoven, que era desajeitado no seu violino, não queria tocar a música dos outros, ficava compondo canções e o professor evitava: assim, pare, você não tem talento para isso. Beethoven insistiu. Que bom que ele insistiu. Henry Ford faliu 5 vezes. E as pessoas diziam a ele: você está louco colocar máquinas para levar as pessoas de um lado para o outro? Nunca que as máquinas irão substituir os cavalos. E ele não desistiu. E por que a gente tem medo de colocar isso para fora? Por que a gente tem medo de errar? Porque a nossa vaidade ainda acha que nós somos perfeitos e que nós não temos o direito de errar. Porque nós olhamos quem acerta e a gente acha que quem acerta sempre acerta. E não é assim. Errou muito para estar lá. A diferença foi que ele não desistiu. Não importa se você tem um talento, se você tem 2, se você tem 5. Não importa se você diz que só sei fazer isso, não importa. É digno. Qualifique. Pare de quantificar. Pare de olhar para os números. Apenas multiplique sem esperar. Quem faz conta na terra já esqueceu a conta divina. Quantos irmãos eu auxilio, não importa. O importante é que você auxilie. Ah, quantas pessoas, eu já cheguei em casas espíritas que os dirigentes ficavam envergonhados assim. Ah, olhei porque hoje está chovendo, aí veio pouca gente, tinha 2 pessoas. Qualifique. Qualifique. E a gente sabe que os desencarnados estão de monte. Mas se eu não sou médium de evidência, eu só vejo os encarnados. Se tem 2 ali, qualifique para eles. Porque ele não merece.
Porque às vezes numa palestra que a gente faz para 100, para 150, às vezes a gente só toca 1, 2 e já está feito o papel. É aquilo. A gente não está para a plateia, a gente está para trabalhar. Então não importa, meus irmãos, com quantas pessoas vocês estão fazendo a diferença na vida, porque a gente diz assim, se não for para fazer a diferença na vida desse povo, aí a gente deixa de fazer a diferença. A gente costuma dizer assim, mas quando eu puder, quando eu me aposentar, eu vou frequentar mais a casa espírita. Você não sabe nem se você chega lá. Quando eu passar num concurso e tiver um dinheiro bom, uma estabilidade boa, aí eu pego aquele dinheirinho ali e contribuo. A gente sempre diz o sim, a gente procrastina, na verdade. E Deus está dizendo assim, agora, meu filho, faça com o que você tem. O segredo é esse. Mas se eu fosse presidente, eu faria assim. Se eu fosse presidente da Federação Espírita, eu faria assim. Se eu fosse presidente da ANU, se eu fosse presidente da sociedade, quando eu for presidente lá, quando eu tiver um trabalho melhor lá, o seu trabalho agora é digno. O que você está fazendo agora é digno. Apenas qualifique. E você verá. Qualificar significa ser instrumento. Quantificar significa ser escolhido. Qualifique. Ser instrumento. E agradeça. Agradeça a possibilidade de nós estarmos aqui hoje. De você poder mudar a sua vida hoje, ou de quem quer que seja. Mas não de uma maneira como um milagre. Cuidado com a palavra, o primeiro tijolo. Deus acredita na gente. Deus nos quer filho. Deus não nos quer servo. E por medo, nós estamos enterrando a preciosidade que Ele nos deu, primeira, na vida. Não deixemos cair. Agradeçamos porque vocês hoje vieram, trocaram de roupa, estão aqui sentados, é porque vocês estão encarnados. Agradeça. Isso é um talento incrível. Com ele basta. Mas temos até mais outros. Por isso que a gente precisa lembrar de que orar também pelo outro é um talento que a gente tem. Desejar o bem ao outro é um talento que a gente tem. Ser feliz com a felicidade do outro é um talento que a gente tem. Mas muitas vezes a gente não é porque a gente esconde o nosso talento por medo, por inveja, por vaidade. Multiplique. Seja multiplicador. Pare de dividir. Pare de se subtrair. Eu estou para ganhar outro nenenzinho, um pouco mais lá na frente, e minha esposa perguntava: como a gente já tem um, como ter outro? Como dividir o amor por os dois? Não se divide, se multiplica. E a gente precisa multiplicar. Por isso que, através de agradecer, nós sintamos o que nós temos e a partir daí, oremos pelo que não tem. E a partir daí, trabalhemos junto com Ele para Ele conquistar. Por isso que Divaldo Franco nos fala do poema da gratidão. Sobre isso. E quando ele retrata o poema da gratidão, nós observamos quantas coisas nós temos e não agradecemos. Obrigado, Senhor, diz Divaldo Franco através de Amélia Rodrigues. Obrigado, Senhor, pelo que me destes. Obrigado pelo que me das. Obrigado pelo céu, pela terra, pelo ar, pela paz. Obrigado pela beleza que os meus olhos podem ver no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra, o mar. Que acompanhado de ligeira que corre família no céu de anil e se detém na relva verde, salpicado de flores e tonalidades mil. Obrigado, Senhor, porque eu posso ver o teu amor, mas diante da minha visão vejo tantos cegos na escuridão, tropeçando na multidão, chorando na solidão. A eles eu oro e aqui peço comiseração,
porque eu sei que depois dessa lida, noutra vida, eles também enxergarão. Obrigado, Senhor, pelos ouvidos que foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no terreiro, a melodia do vento nos ramos do almeiro, as lágrimas que vertem no mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce o morro na praça a cantar, a canção dos imortais que se escuta uma vez e não esquece jamais, a voz melodiosa, canora e melancólica do boiadeiro, a dor que geme e chora no coração do mundo inteiro. Pela minha alegria de ouvir, pelos surdos eu quero te pedir, porque eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, eles voltarão a sentir. Obrigado pela minha voz, mas também pela sua voz, pela voz que educa, que ensina, que alfabetiza, que trauteia uma canção e que teu nome professa com sentido e emoção. Pela alegria da minha melodia, eu te rogo pelos aqueles que sofrem de afasia, eles não cantam de noite, não falam de dia. Oro a eles, porque eu sei que depois dessa prova, na vida nova, eles falarão. Obrigado pelas minhas mãos, mas pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, as mãos de ternura que impedem a amargura, mãos que tocam mãos de solidariedade, de caridade, as mãos dos adeuses que deixam feridas, as mãos que enxugam as lágrimas de dores sofridas, as mãos de poesias, de sinfonias, de cirurgias, de psicografias, as mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, as mãos que embalam o seio e o corpo de um filho alheio sem receio, e os meus pés que me ajudam a andar. Obrigado, Senhor, porque eu posso me movimentar, e pelo meu corpo perfeito aqui eu quero te rogar, porque eu vejo na terra tantos aleijados, amputados, paralisados, decepados que não podem se movimentar. A eles eu oro, porque eu sei que depois desta expiação, na outra encarnação, eles também vagarão. Obrigado, Senhor, pelo fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. E não importa se esse lar é uma mansão, uma favela, uma tapera, um ninho pragado de dor, um bangalô, uma casa no caminho, seja lá o que for. O importante é que tenha um amor de mãe, ou de pai, de mulher, ou de marido, de irmão, a companhia de um amigo, ou quem sabe um cão, alguém que nos estenda a mão. Mas se não tiver nada disso, se não tiver nenhum teto para me agasalhar, nenhuma cama para me deitar, eu não reclamarei. Muito pelo contrário, eu lhe direi: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado pelo teu amor por você, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado a você.